Olá, saudação a todos. Bem-vindo à nossa oficina de prosa. E hoje trouxemos uma convidada especial, a vereadora Roberta de Ourinhos. Vereador, já estamos em 2023, né? Ano que vem, ano de eleição. Qual que é a sua expectativa até lá, findando seu mandato? Não sei se você vai para uma reeleição ou tem outras ambições, mas qual que é o que você pensa para Ourinhos? As suas pautas que você defende? Como vai continuar a sua atuação? O que você acha que seria ideal para Ourinhos em relação às pautas que você defende? Eu gostaria só de antes falar que a gente é um mandato coletivo, né? Então a gente está fazendo também um trabalho de prestação de contas do nosso trabalho, não sei se dá para pegar aqui um pouquinho. Então a gente fez, quando foi 2022, a prestação de 21 e desse ano. Porque a gente acha importante porque as pessoas entendam, né, qual é o trabalho do vereador, da vereadora. E aí nós apresentamos esse mandato coletivo que causa muita confusão nas pessoas, até hoje teve gente que não conseguiu entender, que pergunta. Então, assim, era a ideia de compartilhar mesmo, né, de fazer a co-vereança. A gente se baseou muito lá na bancada ativista em São Paulo, não sei se vocês acompanharam, a Mônica, que agora está de deputada novamente. E a gente fez esse grupo e saiu candidato, eu acho que por ser inovador, por várias questões, né, e pelos nomes, enfim, a gente conseguiu essa cadeira, que foi para a gente muito importante, muito bom, e a gente, né, entendendo cada vez mais esse processo. Só que com o passar do tempo a gente foi entendendo que o coletivo é muito maior que a gente, porque ao fazer reuniões abertas, a gente chama de bandeiras de luta, né, a gente tem a pauta da saúde, a pauta da educação, da cultura, da mulher, da questão racial, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Igualdade Racial da Câmara, de combate ao racismo, né, e igualdade racial. Então, eu achei importante falar um pouco disso, abordar, porque a gente entendeu o quanto é importante a participação popular e quanto o coletivo extrapolou, nós éramos 5, né, a Marisa faleceu no primeiro ano, e o quanto extrapolou nós 4, né. Hoje a gente tem um conselho político com mais de 20 pessoas, então isso foi muito interessante pra gente, inclusive para agora, para nos animar nessa caminhada. Então, lógico que a gente tem muito interesse em continuar, né, trazer mais nomes, ampliar, né, os partidos políticos progressistas, né, incentivar, valorizar, participar aí dos diretórios. Eu sou do diretório do PT, porque ao ser eleita a gente tem uma cadeira, isso é estatutário no PT, então eu não era do diretório, passei a ser. Então, a importância da gente estar nesses espaços, independente de estar numa cadeira do legislativo, né, mas constituir os partidos, fazer o debate e sempre ampliar, né? Então, o que a gente quer hoje é cada vez mais ampliar esse coletivo, apoiar um nome progressista para candidato a prefeito, ou prefeita, né? A gente acha isso muito importante. Ourinhos precisa disso, precisa renovar, a gente está aí numa toada de uma gestão muito engessada, que não assegura as políticas públicas, né, que não assina os projetos de lei nossos. Eu falei com vocês antes de começar a entrevista, a maioria dos nossos projetos de lei é assinado pelo presidente da Câmara, porque existe esse veto político, né, eu não concordo com você, eu não assino a tua lei, né, descaracterizando a importância dessa lei para a sociedade, para Ourinhos, né, pensando no muito maior. Então, a ideia é continuar na caminhada. Uma coisa também que eu vi a respeito do seu mandato, vereadora, a importância do patrimônio, principalmente, né, praticamente arquitetônico, né? Eu vi aquela luta com relação ao coreto, né, da cidade, né? E eu acho que é o mal do interior, todo mundo quer destruir. Sabe, descaracterizar casas centenárias e não sabe usar isso como um atrativo até mesmo para a cidade, algo que vai dar até um retorno financeiro, né? Sim. E como foi essa luta com relação ao coreto? Porque eu vou até comentar que em Piraju tinha 2 coretos hoje que estão lá na floresta municipal, né? Que são coretos centenários e foram levados para um lugar, entendeu? E está lá, né? Então, sendo que ele poderia estar na restauração da praça principal. Então, é um descaso com a história, né? Até mesmo a questão musical da história, né? Então, esse coreto, ele fica na praça, conhecida como Praça do Oriente, mas ela chama, eu até trouxe o nome aqui, é o Hermenegildo Zanotto, essa praça, mas todo mundo conhece ela como Praça do Oriente porque fica do lado do clube ali, que, né, tem tanta história.
Esse coreto é o último e o único da cidade hoje sobrevivente, porque todas as praças que reformaram derrubaram os coretos. E desde 2021, desde que a gente foi eleito, foi uma das primeiras pautas. A gente tem uma ata lá, na primeira ata de reunião nossa do coletivo já apareceu: vamos tentar tombar o coreto, como é que faz? E conversa com um, conversa com o outro. E aí eu fiz algumas pesquisas assim, de 2022, esse assunto acabou ficando um pouco parado, e aí vai e retoma bem. Eu acabei fazendo uma pesquisa e descobrindo que pode ser via projeto de lei, de iniciativa de vereador também, porque a Constituição permite isso, né, que qualquer ente federado, em qualquer dos poderes, pode fazer o pedido de um tombamento de qualquer patrimônio público. E aí, sendo aprovado, ele fica tombado provisoriamente. A lei não permite o tombamento definitivo. Aí ele vai passar pela comissão, que lá, nossa, tem um nome enorme. É Comissão Histórico de Patrimônio Público, CHPP, o nome, de Ourinhos. Aí, no que a gente se esbarrou, principalmente? Ourinhos, essa comissão não está composta, há anos ela não funciona. O único, eu acho, que ela tombou foi a Casa dos Ingleses, que hoje é a Secretaria de Cultura de Ourinhos, fica ali bem próximo ao centro, ali perto, é 9 de julho ali? Não é? Perdi o nome. É porque ela muda para 9 de julho depois. Então fica ali a Secretaria de Cultura. Inclusive pintaram de rosa a Secretaria de Cultura. Não poderia pintar porque é tombado. Teria que seguir as cores padrões, que é um verde. Exatamente. É perto do calçadão? Não, é antes daquele continente da 9 de julho. Ali, é Rodrigues Alves. Lembrei. Rodrigues Alves. Você sabe onde é, né? Trabalhei de carteiro lá em Ourinhos. Então, aquela casa bem, a maior ali das vilas, porque eu acho que são 4 ou 5 casas, depois entra pro fundo da Vila Margarida ali, para uma rua ali, pro fundo eu digo, né, que entra mais pro bairro. Então essa casa foi tombada por essa comissão, que hoje não funciona mais, né, que tem a lei que vigora, que é só nomear e ela pode, né, tem lá os participantes, tudo, mas não há interesse da gestão municipal, que tem a história, é isso, então essa comissão não vai ser tão cedo empossada. Então eu decidi fazer o projeto de lei já para cutucar, que daí vai ter que empossar essa comissão vai analisar o coreto e se tomba ou não. E isso protegeria o coreto provisoriamente. Se tem uma reforma, se tem alguma coisa na praça, esse coreto ficar inteiro. Mesmo velho, capengando, que ele está quebrado, né? Então daí qualquer ideia, depois tentar uma verba federal, estadual, para conseguir a revitalização dele, mas qual a nossa surpresa? A maioria dos vereadores rejeitaram esse projeto de lei, que tomba o coreto. A justificativa de um dos vereadores é que a praça vai reformar e que o coreto vai atrapalhar a reforma, né? Então, ou seja, existe sim a intenção de derrubar o coreto. O Ourinhos vai ficar sem coreto. E aí a gente fez requerimento, a gente está pedindo o projeto da praça, perguntando por que vai derrubar, né? Ainda sem resposta. Também não se responde muito requerimento lá, ou quando responde são respostas muito evasivas. E é essa a nossa saga aí como coreto, né? Esse coreto especificamente, ele tem uma história que muitas noivas vão lá tirar fotos. E esses dias eu estava andando na rua, uma mulher me parou e falou: eu tenho foto de noiva. Eu falei: eu amo essa foto, porque a gente continuar nessa luta. Porque a gente procurou muita foto, a gente teve dificuldade de achar, porque vai ser isso, vai ter nos arquivos pessoais das pessoas, né? Mas é uma praça muito bonita, muito próxima ao centro, ela está perto daquele pontilhão que, como quem vem do centro ali, vai pegar para ir para a FAP, lá para o outro lado. É super acessível e poderia ter apresentações musicais, como historicamente usado, são historicamente usados coretos, né? O coreto de Ourinhos da Praça Novo Peixoto, que foi o primeiro, que é onde a cidade começou, né? Tem várias fotos ali da bandinha do Seu Américo, lembra? Tem várias, isso a gente achou muito da Praça Novo Peixoto, justamente porque ela era usada muito para música. Esse coreto é mais recente, ele é de final dos anos 70, final dos anos 80, né, ele deve ser. Então ele não tem essa história igual tinha que já derrubaram também, né? Não existe da Praça Novo Peixoto. Mas assim, esses registros históricos mexem muito com a gente, porque a gente está vendo que a cidade cada vez mais sem memória, né? Você falou das casas centenárias, enfim. Porque, na verdade, o coreto é um ponto cultural, de encontro cultural, de música, de atração, e é uma forma também de tentar apagar a cultura, de esmagar. E é triste, né? E às vezes falta também uma questão da própria Secretaria de Cultura, às vezes, de proteger isso, né? E tem que nem eu estava falando no caso dos coretos de Piraju, são coisas já centenárias. Ainda existe os resquícios, poderia ser restaurado, reintroduzido nas praças, né? E eu acho que todas as praças mais antigas de toda a região desse nosso interior aí, sempre teve um coreto, ponto de encontro,
e muitas vezes acaba sendo deixado de lado. É uma coisa do povão, né, Rô? Exatamente, é uma coisa popular, né? Nossa, é isso mesmo, né? Povão. E eles cerceiam isso.